Bom dia! Hoje é quarta-feira, eu sou o professor Nelson Canabarro, da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e quero dar as boas-vindas a você que assiste comigo toda semana o programa DC Mais Trabalho e Renda. Estamos vivendo aí já o mês de setembro, a vacinação já atingindo praticamente toda a população adulta, que isso é muito bom, e mostra já nos indicadores em relação à pandemia uma melhora significativa. Isso vai fazer com que o mundo volte quase à sua normalidade. O que não tem mudado são as histórias impressionantes que a gente tem contado aqui de jovens corajosos e talentosos que saem de Ponta Grossa e vão levar o seu conhecimento, a sua competência para outros lugares do mundo, também dentro do Brasil. E hoje eu vou entrevistar aqui uma engenheira eletrônica formada na UTFPR Ponta Grossa, que está fazendo agora, iniciando uma carreira na cidade de Praga, na República Tcheca. É a Graziele. Graziele, como vai, Graziele Bonaldo? Como está você? Morando numa cidade feia pra caramba, né? Essa cidade de Praga aí, insuportável. Muito feia. Olá, professor, tudo bem? Quanto tempo? Pois é, quanto tempo mesmo, né? Vai achar você na internet e em Praga. Isso é uma coisa que só a modernidade permite, né? Então, Graziele, Verdade, que legal. Com quantos anos você está? Desculpa a indelicadeza. sem problema. 31 belíssimos anos. 31, muito bom. E você é nascido em Paranaguá, né? Conta aí da tua família, o nome do pai, da mãe, quantas pessoas compõem a família. Eu sou de Paranaguá, minha mãe também, Rose Claire, mas todo mundo chama ela de Rose Bonaldi. E o meu pai é de Canané, em São Paulo, o Clóvis Antônio Guimarães Teixeira. Como é o nome dele? Clóvis, Clóvis. E você tem uma irmã também, isso. né? Isso, tem uma irmã que se chama Priscila Bonaldi Teixeira e o meu irmão, Bruno Bonaldi Teixeira. E aí, só para explicar que o Bonaldi era o meu sobrenome anterior e agora virou Bonaldo por questões e formalidades quanto à cidadania. Sério? Bonaldo. Que legal. E Graziela, então, e você lá quando você era criança, né, lá pequenininha, lá em Paranaguá, Caiçara. Os paranaguaras não Parnanguara, gostam de ser chamado de Caiçara, né? Mas lá em Paranaguá, qual a escola que você estudava? Como que é o nome da escola? Lá onde você começou a tua caminhada acadêmica? eu estudei o Jardim 1 e Jardim 2 no Colégio Nova Geração e todo o resto da minha vida escolar no Colégio Diocesano Leão 13, Leão que eu 13. estudei até o segundo ano do ensino médio lá. Que legal. E o que que é a tua lembrança assim, mais gostosa do tempo de escola? Eu sempre gostei muito de esportes, então todo minuto extra no recreio ou no break entre as aulas era um motivo para meninada se juntar e jogar bola, jogar vôlei, jogar futebol, jogar qualquer coisa, ou inclusive com latinha, então qualquer coisa a gente pegava para começar a jogar e interagir entre nós. E também porque eu fiz muito bons amigos que eu inclusive tenho até hoje. Fala Então, aí quem são eles. é o Bruno Fangueiro, Giovana Bess, Flávia Gomes, Tudo são em alguns Paranaguá. deles. Todos eles em Paranaguá. A Giovana Bess está em Curitiba, a Flávia Gomes está em Goiás, hoje. O Bruno está em Paranaguá, até hoje. Ele é dentista lá, tem uma carreira legal e está lá até hoje. Que bacana. E todas as fases da nossa vida, né? Sempre tem um indivíduo que aparece por ali chamado professor, né? Os professores vão conosco durante muito tempo, às vezes com a função profissional de ser professor, como é o meu caso, e às vezes uma pessoa que ao longo da tua vida vai te orientando, te dando ensinamentos ali, mesmo não sendo um professor de carreira, ele ocupa esse papel, né, na informalidade. Cada fase nós temos boas lembranças, né? Eu sempre lembro das irmãs Coradassi, da professora Áurea, do professor Ulisses, que foi meu professor de português, gostava muito dele, a professora Marli de física, que me mostrou o caminho aí para a minha área, né, que eu sou formado em física. Então a gente tem essas referências assim ao longo do tempo, né? E você deve ter as suas também. Quais são aqueles professores que você lembra com carinho? Tem uns que a gente lembra assim, não tanto carinho, né?
Mas quais são aqueles que você lembra com carinho na tua história, assim, nessa trajetória? Tenho vários. Teve uma professora que foi minha professora no Jardim 3, e ela só foi minha professora no Jardim 3, mas virou uma grande amiga até eu sair do colégio, que foi a professora Cleuma, no Colégio Leão 13, em Paranaguá. E eu também lembro com muito carinho da professora de inglês, Rafaela, e eu lembro muito bem também do professor de física, que era um professor que puxava muito pra gente. Eu digo Fala o assim, nome porque a, dele. a turma era muito sapeca, a gente gostava muito de falar e conversar, e ele queria ensinar, então ele usava de termos da nossa idade para chamar a nossa atenção. Então a gente ficava, oh meu Deus, ele fala a nossa língua. Como que é o nome desse professor? É Jefferson, Professor Jefferson. Olha aí, pessoal. professor Cleoma, Jefferson. Jefferson Rafaela. e a Rafaela. Vocês ajudaram na construção do que é a Graziele hoje. Olha que beleza. Além dos seus pais, né? Que são os primeiros professores da nossa vida, são nossos pais. Que bacana. E Sem daí lá dúvida. em Paranaguá, o que que te acendeu? O que que era o sonho de infância, assim? O que que você queria ser quando crescer? Eu tive várias fases, né? Eu acho que no começo, nos primeiros anos de ensino fundamental, eu queria muito ser dentista, porque eu tinha uma dentista que era muito legal. Então eu achava que todos os dentistas do mundo eram legais igual ela, e eu também queria ser legal igual ela. Então, no começo eu queria ser dentista. Depois eu entrei nessa fase de praticar muito esporte, eu era muito atleta, e eu queria muito ser jogadora de basquete. Inclusive, isso foi também o que me motivou a ir para Ponta Grossa, na época. Ah, é? Por causa do novo basquete aqui? Eu não lembro se tinha esse nome ou se era algum programa, mas quando eu cheguei com 16 anos, né, quando eu terminei o segundo ano do ensino médio no Leão 13, eu tive a oportunidade de morar com a minha irmã em Ponta Grossa, que já estudava na UEPG, né, que ela estudava engenharia de alimentos, e eu fui estudar o terceirão no ProMaster. Só que como a mensalidade era muito cara, como eu jogava basquete em Paranaguá, eu pedi uma bolsa para o colégio. Então eu jogava pelo colégio, pelo ProMaster, e estudava no cursinho. Entendi. Daí você juntou as duas coisas, a necessidade com a possibilidade, né? E que E horas que a exatamente. engenharia entrou na tua cabeça, assim? Por que engenharia? Da onde essa ideia, sendo que engenharia não é para mulheres? Foi um pouco complicado, assim, a minha história teve vários altos e baixos, sabe? Porque nessa época de cursinho, eu não sabia exatamente o que eu queria fazer. Só que até o segundo ano do ensino médio, eu não era muito boa com números. Entendi. Mas quando eu entrei no ensino médio, eu tive vários professores no ProMaster que inspiraram ou instigaram o meu lado para os números, vamos dizer assim, né? Então eu comecei a descobrir que eu era muito boa em matemática, física e química. E eu acho que os professores do ProMaster tiveram um impacto assim irreconhecível, sabe, na minha formação. Claro que o Colégio Leão 13 também teve um impacto muito grande, né? Para me preparar, para me dar a base. Mas o ProMaster foi o que fez com que isso acordasse, sabe? Entendi. Então, eu prestei vários vestibulares e eu não passava. Passou um ano, eu não passei em nenhum vestibular. No segundo ano, que eu já estava, né, no segundo ano de cursinho, foi quando me acendeu uma luz e, né, eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa da minha vida agora. Então, para onde que eu vou? Aí eu comecei a analisar aonde eu tinha mais facilidade, né, naquele momento, e eu tinha mais facilidade com matemática, física e química. E foi para aí que eu prestei engenharia de produção em controle de automação na UTF, prestei química tecnológica na UEPG e oceanografia na Federal. Tudo a ver. Ok, talvez eu tenha puxado mais para o lado Para da tua origem, biologia né? aqui, mas ainda assim, né? Para tua origem, né? Na verdade, né? É, Voltar para a e pescaria. graças a Deus, essa preparação, mesmo que no primeiro ano de cursinho eu não tenha passado, no segundo ano, porque eu também me esforcei muito, eu consegui passar nos três.
E escolheu a UTF-PR por alguma razão? Por causa de Ponta Grossa? O que foi? Primeiro, pelo curso, que eu achava que, né, a engenharia tinha um maior impacto, e também eu fui influenciada pela minha irmã que já fazia engenharia e, né, falava coisas muito boas da engenharia. E eu acho que também foi o que mais pesou na minha decisão, foi o nome da universidade, né? Porque a UTF-PR tinha e tem até hoje um nome muito forte na indústria, e eu queria trabalhar na indústria. Entendi. Então, o fato de eu ir para a UTF teve também esse peso de eu querer ir para a indústria, e a UTF ser muito bem reconhecida no mercado de trabalho, né? E me diga uma coisa, lá em Paranaguá, quando você chamou tua mãe e teu pai e falou assim, ó, vou para Ponta Grossa. Como que foi? Como que é o ambiente da família, assim, em relação a isso, em relação a manter vocês aqui? Fácil, difícil? Como é que foi isso? Olha, para Ponta Grossa foi mais ou menos assim: vai, E se vire. porque a minha mãe queria muito que a gente passasse numa universidade pública, porque a gente Entendi. não tinha condição dos 3 filhos estudarem em universidade particular, né? Então, o que eles podiam fazer é proporcionar a escola para a gente, Sim. né, o colégio. Então, quando eu passei na UTF, foi uma alegria muito grande, porque, graças a Deus, mais uma filha numa universidade pública, né? Então, foi tranquilo, nossa, tive super apoio dos meus pais, foi tudo bem. Inclusive, eles me deram todo o suporte até o final da universidade, foi tranquilo. Para vir para fora foi um pouco mais Espere difícil. só um pouquinho, então. Já vamos chegar lá. Daí você entrou na UTF-PR, né? E como é que foi, assim, ó, o impacto de entrada, né? Porque uma coisa é a expectativa, né? Nossa, que bacana, vou entrar no laboratório, pôr fogo em tudo. E outra é a realidade dos anos iniciais da engenharia, né? Que não é bem Putz, isso, e o né? pior é que eu coloquei fogo mesmo no laboratório na UTF uma vez. Sério, foi você? Não, eu queria muito aquilo, né? Então, eu me esforcei muito para estudar para o vestibular naquele segundo ano de cursinho, consegui entrar, graças a Deus. Mas quando eu entrei, eu não sei, eu não me identifiquei com aquilo. Então, de alguma forma, eu não estava preparada, talvez madura o suficiente para estar ali, Você sabe? entrou com Para 18? me dedicar para aquilo. Como? Entrou com 18 anos. É com 18, exatamente. Com 18 para 19. Mas mesmo assim eu não me sentia madura. Então começaram várias coisas aparecendo na minha cabeça e eu imaginei do zero que queria ser aeromoça. Aí quero ser aeromoça e eu não conseguia evoluir na universidade por causa disso. Então eu decidi trancar o curso por 2 anos. Nesses 2 anos eu fiz o curso de aeromoça, tentei trabalhar na área, mas como eu não falava inglês, eu tive a oportunidade de fazer algumas entrevistas, mas eu reprovava sempre no inglês, porque mesmo companhias aéreas que fazem voos nacionais Precisa do exigiam inglês. na época. É, E aí não acho que ainda consegui exigem, né? trabalhar. Hã? Acho que ainda exigem até hoje. Acho que sim, Eu acho já que não você sei dizer. acertou em não ser aeromoça, sabe? Também acho. Sem desmerecer nada, né? Porque toda profissão é digna, mas a aeromoça é uma garçonete no ar, né? Basicamente é isso, né? Porque vai dar ali, em situações críticas Mais ou ela vai menos. ajudar, mas o serviço diário ali é isso, né? Atendimento ao cliente, ao passageiro, essas orientações, né? Então, não, obviamente que todas as profissões são importantes, mas eu vejo assim que caminhar para uma engenharia, por exemplo, te abre muito mais possibilidades e horizontes. E até existe um certo romance em cima da profissão da aeromoça que acha que vai viajar o mundo inteiro e vai conhecer o mundo, mas não é verdade, né? Exatamente. Eu acho que tem muito glamour em cima da profissão. E eu acabei, no final dos 2 anos, pedindo mais uma oportunidade para os meus pais para voltar para Ponta Grossa, de novo. Eles quiseram me matar pela segunda vez. Já se E aí a minha considerava mãe livre falou de assim, você e você pede para vir para cá ainda. aí eu pedi, né, uma oportunidade dos meus pais, eles falaram assim, não, tudo bem, você vai. Mas se você reprovar em uma matéria no primeiro semestre, você volta embora. Então eu fui já, né,
Tá O que certo? que eu Eles faço, né? fizeram uma boa Porque é proposta para muito você. difícil se fazer um curso de engenharia sem reprovar em nenhuma matéria. Então, no primeiro semestre que eu fui, eu também estudei muito, muito mesmo, e aí não reprovei em nenhuma matéria no primeiro semestre, mas depois, obviamente, é claro que, né, aconteceu. É. Mas o importante era o É, primeiro semestre. o importante era o primeiro, Nesse tempo a para tua irmã mostrar já para meus deveria pais que ter. eu podia, né? Nesse tempo aí a tua irmã já deveria ter, ou estava terminando, ou já tinha terminado o curso também, né? Naquele ano em que eu voltei para a universidade, ela estava no último ano já para se formar. É. Então, quando eu voltei para Ponta Grossa, eu comecei, né, o meu caminho daí sozinha. Ela estava ali no começo, nos primeiros anos, mas depois aí eu continuei em Ponta Grossa sozinha. Entendi. Daí você foi para o TFPR, né? Entrou lá na engenharia. Daí já era eletrônica, acho, né? Passou por mudança, né? Ou você chegou a formar em controle e automação? Exato, quando eu voltei, o MEC tinha extinto o meu curso e o que virou foi engenharia eletrônica. Então eu demorei 2 anos para conseguir atingir o segundo ano de engenharia eletrônica para então poder migrar de curso. Entendi. E dentro do curso, eu vi ali que você fez até estágio interno na universidade. Qual que era a tua linha? Assim, o que que você pensava? Você vou fazer, vou trabalhar aqui em Ponta Grossa? Qual que era a tua ideia profissional? Eu queria muito ainda trabalhar na indústria, sabe? Então, nesses 2 anos, antes de migrar para engenharia eletrônica, eu não tinha certeza absoluta se eu queria mesmo migrar para engenharia eletrônica. Eu comecei a fazer algumas atividades extracurriculares na universidade. Então, por exemplo, eu fiz um estágio no departamento de eletrônica, em que eu organizava os equipamentos eletrônicos, eu fazia toda a instalação de software nos computadores, né? E arrumava, deixava os laboratórios prontos para que os alunos e os professores também utilizassem. E aí, depois disso, fiz um outro projeto de iniciação científica com o professor Ângelo, que foi na área de robótica. E aí, essas duas coisas unidas fizeram com que, ok, eu quero engenharia eletrônica, então. Me identifiquei com aquilo e escolhi aquilo. E aí, fui para engenharia eletrônica. Entendi. Você sabe que a engenharia eletrônica virou elétrica agora, né? Sei. E sabe que o Neomaster não existe mais também, né? Ah, não sabia, isso eu não sabia. Já acabou. Caramba. Faz uns 3 anos, eu acho que acabou o Neomaster. 3 anos, 2 anos, uma coisa assim. Então, e aí você viu que você queria eletrônica e profissionalmente, o que que você tinha em mente assim em Ponta Grossa? Qual que é lá dentro da graduação? Porque conversando com teus professores, né, conversando com os teus colegas assim de classe, o que que você tinha em mente profissionalmente? Quando eu decidi que eu queria fazer engenharia eletrônica, e naquela época estava em alta a automação, né? Apesar do meu curso da engenharia eletrônica na UTF ser bastante voltada para a automação, para a tecnologia da automação e para a indústria, eu tinha muita vontade de trabalhar na parte de automação residencial. Então, de alguma forma, eu sempre tive em mente que eu queria abrir uma empresa voltada à automação residencial. E aí, depois de um tempo, veio essa coisa do IoT, né, da internet das coisas, e eu comecei a sonhar e trabalhar nessa parte de automação residencial, com internet das coisas. Talvez eu possa trabalhar junto com a engenharia civil, para preparar casas, né, de uma forma mais tecnológica e etc. E eu fui até o final com essa ideia. Então, tudo que eu fiz na universidade foi em torno dessa ideia. Que bacana. E aí apareceu Portugal. Em que momento entrou a variável Portugal nessa equação aí que estava sendo construída da tua história? Que equação enorme! Então, Portugal apareceu durante esses 2, 3 anos, depois que eu voltei para a universidade, em que existia o programa, né, do Ciência Sem Fronteiras, mas que como quando eu entrei na universidade, eu entrei por vestibular ainda, eu não tinha a nota do Enem. Então, eu não tive a oportunidade de me inscrever no Ciência Sem Fronteiras. Até porque, se eu quisesse, eu também nem podia, porque eu nem falava inglês. Então, ia ser um problema. Mas, daí apareceu essa oportunidade de Portugal, dentro do programa de mobilidade estudantil internacional, em que, ao invés de só fazer o intercâmbio fora do país,
eu simplesmente ia continuar o meu curso fora do país. Então, eu não ia atrasar a minha formatura ou perder tempo ou qualquer coisa assim. Então, eu acabei indo para Portugal com essa ideia de fazer a continuação do curso. E quais eram os requisitos, assim, o que que precisava para você poder fazer a mobilidade? Cada programa tem um conjunto de requisitos. Naquela época, para Portugal, para aquele programa, os requisitos era ter uma nota mínima, né? Um coeficiente? Não precisava de idioma, porque Portugal não exige nenhum tipo de idioma. Basicamente era isso. Eu acho que o principal era ter uma nota mínima que te fizesse estar lá, né? Que a universidade te aceitasse, porque não é qualquer pessoa que a universidade aceita. Quer dizer, você precisa ter um certo de um rendimento na universidade para poder ser aceito lá fora, né? Entendi. E aí foi. Foi. O que que você teve Aí foi. teve de apoio? Aí chegou em casa, pai, mãe, tem uma notícia para dar. Eu vou dar uma Essa estratégia, parte sempre foi contar uma difícil. coisa pior, você, ó, tô usando crack, daí você fala, não, é mentira, eu só vou para Portugal. A parte de dinheiro foi a parte mais difícil, porque a gente não tem tanta condição assim, mas também a condição não era tão ruim. Então, eu tinha um carro, né? Já estava meio velhinho, mas eu tinha um carro. Então, eu vendi esse carro e meu pai ainda me ajudou um pouco mais e eu consegui ficar lá durante um ano. Mas durante um ano também eu trabalhei durante 3 meses, né? Durante o verão. E também ainda ajudou na complementação da renda lá. E que cidade que você foi nessa mobilidade? Eu fui para Faro, no sul de Portugal, no Algarve. Ah, que legal. E Daí você... aí, nessa parte do dinheiro foi mais complicado, porque quando eu cheguei com a informação para eles, pai, mãe, quero estudar fora, eles me olharam, ah, tá bom. E vida que continua. Não me deram moral nenhuma. Aí, na segunda vez que eu fui falar com eles, então, pai, mãe, olha, tem essa oportunidade aqui, o que vocês acham? Eles me olharam, tá bom. Também não me deram moral. Acho que foi na terceira ou quarta vez que eu falei, olha, dá para fazer, se a gente fizer assim, assim, assado, tudo certinho, dá para acontecer. Mas eles tinham em mente que essa questão de estudar fora é uma coisa só para gente rica, ou né, que isso não era Uhum. para nós, e é o que todo mundo Sim, geralmente fala que é vem só morar para quem fora, já né? tem toda a condição que vai poder ir. Exatamente, e não é bem assim. Até porque Portugal não é assim um país tão caro, então se você ajustar aqui, ajusta ali, de alguma forma acaba acontecendo, sabe? E aí eu me inscrevi, eu passei e meus pais deram um ok e eu fui para Portugal, fui para Faro, né, no Algarve, na Universidade do Algarve. E aí fiz 8 matérias lá, convalidei as 8 matérias na TF. Também fiz o estágio durante o verão na minha área, que Olha inclusive só. foi um estágio que eu convalidei na UTF depois, ao invés de voltar para o Brasil e ainda fazer o estágio, eu usei esse estágio lá como estágio obrigatório Perfeito, exigido pela universidade. Uhum. perfeito. E pouca gente sabe dessas possibilidades, né? Na verdade, essa informação que o que chega fora da universidade é assim: você pode fazer o curso A, o curso B, o curso C, né? Isso é amplamente divulgado. O que é pouco divulgado ou de pouco conhecimento geral são essas possibilidades, a mobilidade acadêmica, as duplas diplomações, os apoios que a universidade dá para os alunos mais pobres, inclusive financeiro, né? Apoio financeiro para eles poderem cursar uma federal. Essas informações elas não chegam assim ao grande público, o que é uma pena, né? Porque tem muita gente que poderia construir uma trajetória, né? Eu entrevistei aqui pessoas, né? Até uns amigos, umas pessoas que se conheceram lá em Portugal, que contaram as dificuldades assim, né, financeiras, que não são todos, né, que têm a condição. E os que têm a condição não precisam da universidade. A universidade vai ajudar principalmente aqueles que não têm a condição. E faz acontecer, né? Aperta aqui, aperta ali, você já sabe que vai passar a dificuldade, na é verdade, e abre um caminho lá. Você conseguiu um estágio na tua área, que é muito raro, inclusive. Né? Normalmente o pessoal pega trabalho de verão para fazer dinheiro, não para melhorar o currículo. Não é isso? Então, e também nesse programa que eu fiz, as universidades públicas em Portugal são pagas, né? Então, esse programa eu não pagava a universidade, eu só pagava os meus custos para estar lá.
todo o resto, né, no caso da universidade, eu não pagava. Olha só, E mais um todas benefício, essas né? informações sobre esse programa e como era, e o que eu poderia fazer, que matérias eu poderia fazer lá e convalidar, tudo isso eu aprendi durante 2 anos assistindo workshops e palestras com a professora Regina, da UTFPR, que na época era encarregada das relações internacionais da UTF, ou qualquer coisa parecida. E ela sempre trazia também pessoas, né, estudantes da UTFPR que estavam vindo de fora para contar como foi a experiência deles e dar mais informações para nós. E ela sempre me incentivava muito, É, porque eu volta e a meia me Regina é queixava para ela, eu não excepcional. posso fazer, eu não posso ir por causa disso. Ela, não, mas tem isso, olha, tem esse outro. Olha, você pode fazer assim, você pode fazer assado. Então, ela foi uma peça fundamental também para me incentivar aí, sabe? Ela é assim, excepcional e super animada, né? Não tem negativismo com a Regina. Professora Regina Negri, Então, eu gosto muito dela, é uma pessoa muito querida. para quem não sabe, a professora Regina Negri, que é do Departamento de Engenharia de Produção aqui da UTFPR, e durante muito tempo, junto com a professora Nádia Kovaleski, ficaram responsáveis aí pelo DIRINTER, Relações Institucionais, na Exatamente. verdade. Aí você foi, fez o teu ano lá, conseguiu convalidar as matérias, convalidou o estágio, que já te deu um sprint, né, no curso, voltou, Isso, voltei. conclu... Voltei, convalidei tudo isso, e aí me faltou um semestre de matérias, né? 5 matérias para terminar o curso, e TCC. TCC não tinha sequer começado ainda. Então, o TCC normalmente é 1 ano, eu fiz em 4 meses. Olha que bom. É, mas é um tempo Mas foi suficiente assim, também, né? Mas é um tempo bom, 4 meses. Dá para fazer um bom TCC, defender, né? Eu sempre falo para os meus sim, alunos assim que TCC é mais uma matéria. Nota ruim é 5 e 9. Não é verdade? não, isso foi porque eu estava, né, começando o TCC ainda, então eu comecei a fazer as matérias e o TCC ao mesmo tempo. E aí eu terminei as matérias e aí surgiu a questão de o que eu vou fazer, né? Qual será o meu próximo passo da minha vida? Então, desde quando eu volto para o Brasil para começar a estudar as últimas matérias, eu comecei a enviar currículos no Brasil, não fora. Porque eu não queria voltar, né? Eu não tinha ideia de voltar até então. Sim. Mas eu comecei a enviar currículos, e aí pensei, "Pô, eu fiz um estágio lá, né? Por que não?" Então comecei também a mandar para Portugal depois de alguns meses, e eu, graças a Deus, obtive uma resposta. E aí eu consegui um trabalho em Portugal. E ao mesmo tempo também me candidatei ao mestrado, porque o assunto do meu TCC eu acabei me interessando muito, então eu queria muito continuar o estudo naquela área, que é a área de telecomunicações. Então eu voltei para Portugal com um trabalho e já com o mestrado para iniciar. Que maravilha. Então, mas você não voltou para o Algarve, você voltou para outro lugar, Aí eu fui para Lisboa, fui para para a Lisboa. Universidade de Lisboa. Uhum. Que bacana. E aí fez o mestrado em telecomunicações, né? E começou a trabalhar aí nessa área também ou em outra área? Esse trabalho que eu fui para Portugal para trabalhar não era na parte de telecomunicações, mas toda a minha vida em Portugal eu precisei trabalhar, porque, né, a partir daquele momento meus pais disseram assim: agora é por você! Agora já deu. Que ano era esse Então que eu você precisei voltou? trabalhar sempre. Que ano você foi para Hã? Lisboa? Que ano você foi para Lisboa? Em 2017, final de 2017. É recente, muito recente. E Que legal. aí eu trabalhei em escritórios de engenharia, de projetos de engenharia, mas não era na parte de telecomunicações. E aí, no meu último ano em Portugal, eu decidi voltar para a universidade, trabalhar na universidade como bolsista, num projeto de iniciação científica, porque era na área de 5G. E eu ainda estou assim maravilhada com a tecnologia, com o que a tecnologia pode fazer, então eu queria muito me aprofundar mais no assunto. Então eu decidi largar o meu emprego que eu tinha, que inclusive eu não ganhava muito mal, para voltar para a universidade, trabalhar nesse projeto, que inclusive foi o que me abriu muitas portas depois. Entendi, olha Que, só. Então tomou uma decisão arriscada, né? Trocar uma coisa certa
Por uma bolsa de iniciação Arriscada não, científica. porque eu não tenho filho, eu não tenho empréstimo, eu não tenho carro a pagar, não tenho nada. Mas continua sendo arriscado. Aí daí você começou, aí, terminou isso aí e foi para a indústria de novo ou não? Então, aí depois do projeto veio o Covid e eu decidi, então, fazer o processo do reconhecimento da minha cidadania italiana, que eu tive que guardar dinheiro durante algum tempo, porque ia ser bem caro. Então, eu fui para a Itália e fiquei lá terminando minha tese do mestrado durante 5 meses. E lá eu comecei a mandar currículo e tal. E aí de lá eu consegui um trabalho aqui em Praga. Então eu saí da Itália, aí vim para Praga em janeiro desse ano. Só que ainda não era bem na área que eu queria trabalhar. Já era em telecomunicações, mas não era exatamente na área que eu queria trabalhar. Então, recentemente eu mudei de trabalho, mudei de empresa e agora trabalho na empresa que eu acabei de começar a trabalhar, na Siemens. Na Siemens. Siemens que é uma das maiores do mundo, né? Em tecnologia. É gigante. É gigantesco, é um excelente lugar para trabalhar, né? Principalmente trabalhando aí na Europa, recebendo em euro, ajuda um pouco mais, né? A Siemens veio numa hora muito importante para mim, porque eu queria muito começar a me desenvolver na área de rede sem fio, na área de wireless, para construir uma carreira, sabe? Então, quando surgiu a oportunidade, eu me candidatei mesmo, não pensei duas vezes, mesmo estando há pouco tempo na outra empresa, porque eu acho que o mercado de trabalho hoje em dia é assim, se você deixar a oportunidade passar, não se sabe É, se a gente consegue futuramente, né? tem que correr alguns Então, eu riscos, né? agarrei. E olha só, e é verdade, tem que correr alguns riscos, né? Tem que submeter, porque é uma condição melhor, dentro do que você queria. Ia pegar tudo que você fez de história aí, né? Desde do Leão 13, né? E colocar ali na realização de um sonho. É isso. Então, e eu tinha o sonho de trabalhar com redes móveis, ou wireless, que para mim é muito parecido. E agora eu tô aqui e graças a Deus deu tudo certo. E Praga é uma cidade muito legal, Eu vou tem uma qualidade pedir, de vida muito vou boa. pedir aqui para o pessoal colocar as fotos. Por favor, Igor. Ele vai pôr as fotos aí e você vai comentando pra gente. Aqui é em Praga. É em Praga. Aí foi na primeira semana que eu cheguei. Mas essa cidade é um espetáculo, né? É Primeiro, eu impressionante. acho. Como o céu tá muito claro, eu acho que não foi na primeira semana, porque a primeira semana que eu cheguei tava menos 15 graus, eu acho. Mas é um sol de inverno. Pode passar, É, Igor. Essa é a ponte, né? é, essa ponte de Charles É é espetáculo. muito legal. Eu fui nessa ponte só à noite, quando estive aí. Eu não fui de dia. Não tive. Mas Nós a ficamos cidade durante a nós noite é ficamos mais bonita do pouquíssimo que de tempo aí. dia. Eu fui para Milão, e daí para Praga, mas o destino era Nova Odessa, na Ucrânia. Então era meio que passagem. Fiquei 2 dias em Milão e 2 dias aí. Um dia e meio aí, na verdade. E aí perdemos o horário do voo porque a pessoa que estava responsável pelo nosso tempo não mudou o fuso horário. Veja que inteligência. Acordamos todos no horário de Brasília em Praga. Esse é um dos pontos mais turísticos de Praga, né? A Sim, ponte de Charles. é um espetáculo. A cidade é linda demais. Pode passar, por favor. Tudo é Praga, né? Essa é a Casa da Música. Sim, por favor. Aquele prédio é torto daquele jeito mesmo, tá? Eu achei que é uma estrutura semelhante ao que tem em Londres, né? Aqueles prédios lá em forma de bala. Aham. Por favor. E de vez em quando faz sol, tá vendo? Sim, Só tem foto de dia céu bonito. nublado. E aí Essa é o foto prédio que é você bem recente, trabalha? né? Da semana passada. E é aí que você trabalha. Exatamente. Que Você legal. sabia que a rua da Siemens se chama Siemenskova? Ah, é? Não sabia. Como que eu ia saber? Simenskova. O Mas Kovar é muito engraçado que a é. rua tem o nome da empresa, da onde que eles tiraram colocar o nome da rua, o nome da empresa. Talvez porque essa empresa deva contribuir bastante com o produto interno bruto É, da República se Tcheca. pá. Acho que é uma das razões. Tem aqui a minha desconfiança que é Pode isso. ser. Olha só que legal. E aí,
Graziele, qual é o projeto? É permanecer em Praga? O que que você tem em mente? Assim, é voltar para o Brasil? Quais são os planos? Eu não sei, mas eu não teria problema nenhum em voltar para o Brasil, porque eu não saí do Brasil simplesmente porque eu não queria mais morar no Brasil, simplesmente porque as coisas aconteceram, as Sim, oportunidades surgiram, né? Então eu acabei vindo para cá e aqui eu tô até hoje. Mas se algum dia eu enjoar daqui, ou sentir muita saudade de casa, ou quiser voltar, eu não tenho problema aí. Eu é, acho que a vida é muito curta para a gente se prender a pequenas coisas. Então, se a vontade nossa vai ser algum dia voltar para o Brasil, ou se mudar para o Brasil, eu vou e faço, sabe? sim, Eu é isso não mesmo. fico me prendendo a pequenas coisas, assim. Isso é importante mesmo, ter essa concepção, né? Porque é tudo muito rápido, muito passageiro. A gente está falando de 2017, né? Parece que foi ontem, na verdade, quando se foi morar aí. Então, já faz 4 anos e, nossa, parece mesmo que foi ontem quando eu vim para cá. Então, E se tudo passa muito você rápido, o tempo é muito curto, então se a gente tem vontade de fazer alguma coisa, só vai tem que ir lá e e faz, fazer. sabe? E se você fechar os olhos, assim, com um pouquinho de tempo, você vai se enxergar no pátio do Leão 13 praticando esporte nos intervalos. Porque a vida é assim, é É, muito, então. né, muito rápido, muito passageiro. Falando nisso, né, olhando para trás, assim, Brasil, toda essa trajetória, né, quando você estava lá, eu não imagino que você pensava em estar na Europa trabalhando, né, quando era adolescente, quando era criança. Você olhando para trás, assim, as decisões que você tomou, que te levaram até aí, a ser a mulher que você é, né? A assumir um relacionamento. Do que você olha assim, o que você sente assim, que emoção que você sente nisso tudo? Tudo é muito difícil, sabe? E tudo leva muito tempo para acontecer. Então, também a ansiedade que a gente sente durante todo esse processo também é normal, porque senão, se a gente não sentir toda essa ansiedade, essa pressa de fazer as coisas enquanto a gente é jovem, a gente não vai ser, né, aquele poço de paz quando a gente estiver mais velho. Então, eu não teria feito nada diferente, eu só diria para mim mesmo, por exemplo, estude mais, porque eu era muito preguiçosa e eu só queria fazer outras coisas e não escutava meus pais. Mas mesmo assim, eu acho que não que eu tenha feito tudo certo, mas acho que tudo que aconteceu, mesmo as coisas ruins ou os desafios que vieram pela frente naquela época pré-universidade, de cursinho ou durante a universidade, contribuíram para eu ter forças hoje para estar aqui, porque não é fácil, né? As pessoas também tem todo esse glamour, né, das pessoas que moram fora do Brasil, é tudo muito fácil, são todos ricos ou vão ficar ricos, e não é bem assim. Não é bem assim. Você continua Tudo sendo estrangeira. então, sempre tem os seus desafios, assim também como morar no Brasil. Então, eu acho que a emoção principal que eu sinto é parabéns, Valeu a pena. valeu a pena. Agora, em relação a isso que você falou, né, estude mais e tudo mais, isso eu tenho comigo sim que são ajustes. Porque pensa, ó, se você não tivesse trancado o curso por 2 anos, possivelmente não teria mobilidade, possivelmente você não seria, ou se tivesse, você teria ido para Portugal num período ainda que você não estava estudando 5G, todas essas coisas. Então é um ajuste para que você esteja em setembro de 2021 trabalhando na Siemens em Praga. Qualquer outro ajuste, qualquer outro ajuste temporal teria dado outro resultado. É só você pensar dessa forma, É, entendeu? Porque não tem certo ou errado. Eu sempre exatamente. falo que toda história é perfeita. Elas têm altos e É. baixos, né? A Mas também origem. a minha mãe teve uma função muito importante nisso tudo, esse pá principal, porque ela também não desistiu de mim quando eu quis, quando eu não passei no vestibular de primeira, ela me mandou de volta para Paranaguá, e aí quando eu pedi mais uma chance, ela me deu essa chance. Eu acho que ela estava esperando de mim, sabe? Sim, De eu pedir para ela e perceber o que eu estava fazendo. E depois também, quando eu tranquei a faculdade e quis voltar, e eu também disse novamente para meu pai, para minha mãe, na verdade, né? Pô, eu quero voltar porque eu acho que aqui não é o meu lugar é lá na UTFPR para fazer aquele curso, para estudar aquele curso, e estar lá e aprender novas coisas e evoluir como ser humano. Então, os meus pais tiveram também uma contribuição assim
primordial, sabe? Se não fosse por eles, eu não estaria aqui jamais. E aposto que eles não estão nem um segundo arrependidos de terem dado outras oportunidades para você. Devem estar super orgulhosos, Não, né? não, eles falam assim, agora tem mais um lugar para viajar. É, perfeitamente, né? Inclusive um lugar espetacular, né? Não é qualquer lugar. Olha só que legal, Graziella. E assim, e para a criançada que está lá no Leão 13, né? Que está pensando, né, nos caminhos que vão trilhar na vida, o que você aconselha para os outros, assim, não para você? Para criançada, eu diria só brinque, não faça mais nada na vida. Para a molecada já que está chegando no ensino médio ali, eu diria estude mais, né, e dê mais valor à família, porque daqui a pouco vocês vão estar saindo de casa e vocês vão sentir falta. Mas também preze muito pela opinião da família. Claro que se a família também está do seu lado, isso aqui é o seu bem, né? Obviamente. Mas a opinião da família é sempre muito importante, mas se em algum momento você tiver que desistir ou dar 2 passos para trás para no futuro dar 10 para frente, faça. Porque a gente também tem que respeitar o nosso tempo, sabe? Se não é naquele Exatamente. momento, mas se você quer fazer, né, alguma coisa, tem um sonho, se tiver que dar 2 passos para trás para depois seguir em frente, faça. Dá 2 passos para trás para pegar impulso. Então. Graziella, o programa está chegando ao final. Eu queria te agradecer muito a disponibilidade. Foi bem legal te reencontrar, né? Porque eu fui teu professor na UTF, né? A gente se conhece aqui do campus, né? É E dizer verdade. assim que é bacana ver uma história como a tua, sabe? Que sai, né? Lá de uma cidade do litoral, uma cidade de porte médio, que é Paranaguá, né? Vem para uma cidade maior no interior do estado, já com uma mente meio que trabalhada para fazer engenharia, aceita as derrotas da vida, procura as alternativas, vamos dizer assim, bate a cabeça um pouquinho, né? Mas que encontrou o Bastante. rumo, tomou as decisões que tinha que tomar, fez o que tinha que fazer, e se existe alguém responsável por esse teu sucesso, essa pessoa é você mesma. Porque ir para Portugal, né, ir para Itália, ir para Praga, você pode ter essas oportunidades. Ficar, estabelecer um caminho é competência. Entendeu? Então isso você demonstrou, está demonstrando. Eu sempre falo aqui para todos os brasileiros aí que eu tenho entrevistado, que estão fora do país, você representa bem o nosso país. Parabéns aí. Você não representa só a tua Obrigada. família, não só a minha universidade, que eu sou professor com muito orgulho, mas representa o Brasil, o brasileiro, assim, que nós temos essa síndrome aí de vira-lata, reconhecidos aí pelo nosso jeitinho, né? E aquela coisa toda, e vocês vão e mostram que não, nós somos bons, somos muito bons, nossa inteligência, a nossa índole, o nosso caráter, elas representam o nosso país e nós somos assim, não somos qualquer um no planeta. Muito obrigado, Graziella, e vou te dizer assim que seja feliz aí com a Foi um prazer. Alexandra, quando vier ao Brasil, se quiser dar uma passada aqui em Ponta Grossa, vão ser bem recebidas para tomar um café, tá bom? Obrigada, desejo tudo de bom. E um abraço para todos os professores da UTF, porque eu sempre lembro de vocês com muito carinho também. Que bom. Então é isso, pessoal. Obrigado. Vocês conheceram então hoje a história da Graziella e Bonaldo, que teve que mudar até uma letra do sobrenome para conseguir a dupla cidadania. E foi lá e fez, né? Agora ela é uma diferente na família dela. Eu sou diferente da minha família, Graziella. Eu sou Canabarro e a minha família é Canavarro. Então eu sou o único também que tem uma letra diferente lá na minha. Diferentão, professor? Eu sou o diferentão lá em casa também. Então, Graziella, obrigado. E você, ó, assista essa história, se inspire, veja que é possível, desde que tenha vontade, coragem e perseverança. É isso aí. Até o nosso próximo programa. Fiquem com Deus e uma boa semana para todo mundo.